Jesus, nosso coração se quebranta diante de Ti, Pai. Nosso coração, ele se derrete, ele se despedaça diante de Ti, Pai. Quando declaramos que a Tua presença é tudo para nós, Pai. Quando nós declaramos que a Tua presença é tudo para nós, então eu creio que nesse momento o Senhor vem, Pai, o Senhor libera, Pai, um entendimento novo dos nossos corações, e o valor das coisas desse mundo começa a cair, Pai. Aquilo que nos preocupa começa a sair, porque a Tua presença começa a nos ocupar, Pai. Quando declaramos que a Tua presença é tudo para nós, eu creio que isso então é como a lenha que nós trazemos para que esse altar queime de amor por Ti, Jesus. Quando declaramos que a Tua presença é tudo para nós, Pai, talvez essa seja a maior declaração de amor que nós podemos Te fazer, Pai. Quando dizemos, Pai, que a Tua presença é tudo, quando dizemos que a Tua presença é mais importante que o nosso trabalho, que a nossa família, mais importante que os nossos sonhos, que as nossas conquistas, a Tua presença é tudo para nós, Pai. Declare isso, querido. Deixa o Senhor te tocar agora. A presença dele para nós, cante.
E a tua presença real neste lugar, Pai. Senhor, aquele Deus que não se lembra mais dos nossos erros quando nós nos arrependemos. O Senhor é aquele que sempre prepara algo novo. Obrigado, Jesus. A tua presença é tudo, Pai. Nosso maior prazer, nosso maior tesouro. Feliz é aquele homem que entende isso, queridos, que a presença do Senhor é tudo para ele. Nada mais, nada nesse mundo nos satisfaz, Pai. É só a tua presença. É só a tua presença. É só a tua presença. Fala para ele assim, fala, Pai, é só a tua presença que me preenche, que me satisfaz. Eu sou completo em ti, Jesus. Eu sou satisfeito em ti, Jesus. Eu sou satisfeito em ti, Jesus, Jesus, Jesus. Jesus, Jesus, seja exaltado, Jesus. Queridos, momentos como esses é quando o altar ele começa a pegar fogo, queridos. O Dé foi usado por Deus aqui no início, ele disse isso. O altar ele vai queimar continuamente, o nosso sacerdote ele trazia lenha, o sacerdote se movia. Então momentos como esses é a lenha que você coloca no teu coração, querido, para que você, sabe, saia daqui cheio, preenchido de uma presença tão intensa, tão real, a ponto de você sair ali fora e essa presença vai transbordar de você, e você vai falar do Senhor, e você vai orar, e você vai pregar a palavra com ousadia. Com ousadia você vai entrar no Santo dos Santos, com ousadia você vai anunciar o Evangelho, e vai ser assim, queridos. É quando você é cheio do Espírito Santo, é quando o altar ele começa a queimar. Então você passa a ser aquele que carrega a glória, carrega a presença de Deus. Pai, muito obrigado, a tua presença é real, Pai. A tua presença é real. Teu nome seja agradecido e exaltado aqui nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Fica uma salva de palmas ao Senhor. Em nome de Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Deus é bom. O Senhor está neste lugar, amém, queridos? Amém? Aleluia. Pode se assentar aí, em nome de Jesus. A presença do Senhor é real aqui, amém? Amém. Aleluia, aleluia, aleluia. Tu és real aqui, Jesus. Deus está aqui, queridos. Aleluia. Deus está aqui, tão certo como o ar que respira. Tão certo como estamos sentindo alguém do nosso lado, assim Deus está aqui, queridos. Ele está aqui para nos transformar, porque a nossa caminhada ela deve ser feita de passo em passo, de fé em fé, de glória em glória. E eu creio que essa noite é mais uma manifestação da glória do Senhor para nos transformar. Sua presença é real aqui, Jesus. E nós engrandecemos e exaltamos o teu santo nome. Aleluia. Tu és santo, Jesus. Amém? O Senhor é bom, queridos. Enquanto vivermos, nós vamos esperar e ansiar o dia em que nós iremos ver o Pai face a face. Amém. Paulo já dizia isso: aguardai ansiosamente a volta do nosso noivo. Obrigado, Paulo. Você
tem ansiado pela volta do noivo, querido? Amém. O noivo está voltando. Aleluia. E o Cordeiro os vencerá, porque é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão os que estão com ele, chamados eleitos e fiéis. Aleluia. Vira para quem está do lado e fala assim: você é um eleito e fiel. Você é um eleito e um fiel. Eleitos e fiéis. E tocou o sétimo anjo a trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam: os reinos deste mundo vieram a ser do nosso Senhor e seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Está chegando esse grande dia, queridos. Amém. Que a presença de Deus nessa noite gere em você e em mim um anseio pela volta do nosso noivo, queridos. Amém. Enquanto eu viver, eu vou esperar e ansiar. É como se a minha maior ansiedade, o meu maior desejo, a minha maior busca seja me encontrar com o noivo. Esses são aqueles que, os espirituais, que discernem as coisas espiritualmente. Amém? Amém. Vivemos para conquistar as coisas sim, para avançar sim, para fazermos a diferença sim, para nos colocarmos em posições altas sim, vivemos para tudo isso, mas o nosso anseio é a volta do noivo. Amém. É como se estivesse faltando um pedaço, como se nós fôssemos atraídos pela presença do noivo. Então tudo que a gente faz, a nossa ansiedade é pela volta do noivo, queridos. Que o nosso viver seja assim. Aquela música que nós cantamos do Cirilo, muito antiga, Poderoso Deus, tem uma parte que fala: minha alma anseia por ti. E às vezes eu fico pensando, essa música é uma música tão antiga e tão lá do começo da conversão de muitos, aqui da minha conversão, e às vezes eu canto aquilo: a minha alma anseia por ti, mas o que será que a minha alma ansiar pela presença do Senhor? É como se eu fosse atrás de Deus mais do que qualquer outra coisa. Será que nós somos assim, queridos? Será que nós vamos atrás de Deus mais do que qualquer outra coisa? E eu fico pensando: será que eu estou ansiando pela volta de Deus? Será que a minha alma anseia por Cristo? Será que eu estou com sede e com fome? Será, queridos? Eu fico me questionando muitas vezes, porque eu passo e às vezes eu estou aqui, eu sei que vou pregar no sábado, então eu já vou me preparando para o sábado e tudo mais, mas eu fico pensando: será que eu estou ansiando a Deus? Como que eu estou investindo o meu tempo com Deus no meu dia, na minha segunda, na minha terça? Eu sei que aqui a gente está aqui, muitos de vocês estiveram aqui desde as 4 horas, no nosso reunião que tivemos, e depois estamos aqui. É um dia de dedicação e glória a Deus. Eu tenho certeza que o Pai está muito feliz com isso. Quando nós nos entregamos, quando nós nos dedicamos acima do cansaço, acima de muitas vezes de dor e tudo, glória a Deus. Eu fico pensando: o que eu faço na segunda-feira? Eu, Beto, será que eu estou ansiando pela presença do Pai? Será que eu estou cantando isso? Enquanto eu viver, eu vou esperar e ansiar o dia que eu vou te ver face a face, Deus. Como que está o nível desse fogo dentro de nós, queridos? Mas eu creio que nessa noite esse fogo está aumentando. Eu creio que a presença de Deus nessa noite está gerando em nós um anseio pela volta do nosso noivo. Aleluia! Eu creio que a presença do Pai está gerando em nós esse anseio, queridos. É como se eu anseio, sei lá, muitas vezes eu não sei, mas sabe, nós temos algum evento, alguma coisa, ou sei lá, você está trabalhando, não sei quantos de vocês, mas eu não vejo a hora de chegar em casa e estar com a Carol, e poder estar com ela, porque às vezes o trabalho é um dia difícil, um dia pesado, então eu passo meu dia ansiando acabar o horário, para eu estar com a minha esposa e poder ficar com ela, e assim por diante. É uma ansiedade que está dentro de mim, no meu dia, quando eu saio de casa, eu deixo ela no metrô, já bate aquela saudade em mim. Pô, eu vou só ver ela no final do dia. Glória a Deus. E o que nós temos feito no final do dia com o nosso noivo, queridos? Eu fico pensando, essas coisas, elas mexem com o meu coração, porque a palavra diz que nós somos criados. O Senhor criou o homem para muitas coisas, mas uma delas é para que na viração do dia
ele pudesse ir lá e conversar com o homem, querido. Na viração do dia, quando estivesse ali, como se, sabe, no entendimento de passou o dia, muitas coisas a gente tem que fazer. E aí no final o homem parava tudo para conversar com o seu Criador. E nós fazemos isso, queridos? Da mesma forma como eu anseio estar com a minha esposa, será que eu anseio me encontrar com meu pai e ter um momento com ele? Mas nessa noite a presença de Deus está gerando um fogo no meu coração, no seu coração que está aí assistindo essa pregação. É a lenha nova que está sendo colocada no altar, e o altar ele vai queimar e não vai apagar, queridos. Mas para ele não apagar, eu tenho que colocar lenha. Eu tenho que buscar. Lá em Oséias 6, abre comigo, a gente ouviu esse texto na aula do seminário, mas eu quero introduzir com esse texto aqui, no livro de Oséias, no capítulo 6. Aleluia. Oséias, no capítulo 6, fala comigo? Primeiro versículo: vinde e voltemos ao Senhor, porque Ele nos despedaçou e nos sarará. Fez a ferida e a ligará. Depois de 2 dias nos dará vida, ao terceiro dia nos ressuscitará e viveremos diante dele. Versículo 3: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Como a alva será a sua saída, ele nos irá como chuva serôdia que rega a terra. Aleluia. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. E eu quero só pegar essa introdução, esse gancho da aula que nós tivemos na quinta-feira, do seminário aqui, a respeito de conhecer a Deus, queridos. Esse texto, ele ficou muito no meu coração. Porque aqueles que se dizem cristãos, filhos de Deus, os chamados eleitos e fiéis, que eu li aqui em Apocalipse 21, esses que são do Senhor, queridos, eles precisam conhecer o Pai que eles têm. Eles precisam conhecer o que Deus espera deles. Nós precisamos conhecer o que Deus quer de nós, queridos. E conhecer a Deus, e em João 17 diz também que e a vida eterna consiste em conhecer a Deus, que conheçam a Ti e Te reconheçam como o único Senhor e Salvador. O conhecimento de Deus precisa nortear a nossa vida e a nossa caminhada, queridos. E tanto que até o nosso pastor querido falou, ele disse assim, e sabe por que nós vamos, a palavra diz que nós vamos viver uma eternidade? Porque é o tempo que a gente vai levar para conhecer o nosso Pai, aleluia. E a vida eterna é essa lá em João 17, que conheçam a Deus. E aquilo mexeu tanto comigo, porque é verdade, como eu posso dizer que eu sirvo a um Deus, que eu amo a um Deus, que eu reconheci Deus como meu Senhor e Salvador? Como eu posso dizer isso se eu não conheço quem Ele é? Se eu não conheço quem é o Pai que eu tenho? Se eu não conheço qual é o Deus que eu sirvo, como que eu posso falar desse Deus? Como que eu posso pregar desse Deus para alguém? Como que eu posso confiar em um Deus que eu não conheço? E aquilo ficou tanto no meu coração. Eu creio que esse fogo que a gente leu aqui no altar, que é uma representação que está dentro de nós, essa chama que a gente cantou aqui, coloca em mim, Deus, uma paixão por Ti, uma fome incontrolável, uma sede insaciável. Eu creio que isso é um fogo que deve arder em nós para conhecermos mais o nosso Criador, queridos. E eu falo, e já disse aqui diversas vezes,
E falo mais uma vez, como eu posso querer conhecer alguém se eu não passo tempo com essa pessoa? É a volta da renúncia. Como que eu posso conhecer um Deus se eu não passo tempo com Ele? Ah, mas Beto, Deus é onipresente, Ele está o tempo todo comigo. Ah não, Beto, onde eu estou, Deus Ele está comigo porque Ele cuida de mim. Será que é disso que eu estou falando, querido? Eu creio sim que a presença de Deus, ela nos envolve constantemente, amém? Eu creio nisso. Deus realmente Ele está o tempo todo com a gente. Mas não é o tempo todo que a gente entra lá no Santo dos Santos, querido. Não é o tempo todo. Porque para entrar no Santo dos Santos, tem que ter um preparo. Não é no meio de uma correria, não é no meio de uma muvuca, não é na bagunça que eu vou estar no Santo dos Santos. Não, não é isso, queridos. E o conhecimento de Deus começa quando eu me despojo de mim mesmo, dos meus pecados, me despojo dos meus embaraços, dos meus laços, eu paro minhas coisas e eu me dedico para o Senhor. Aí sim, com ousadia, vamos então entrar no Santo dos Santos para adorar, queridos. Isso é conhecer a Deus. Então o processo de conhecer a Deus começa aí, quando eu com ousadia, eu entro no Santo dos Santos. E quem vai entrar lá, queridos? Quem vai subir, queridos? Aqueles que têm mãos limpas e um coração puro. Alô? Então não vamos cair nesse engano, que Deus está o tempo todo comigo, estou conhecendo Ele. Não! Nós temos que dar o passo de nos despojarmos para entrar no Santo dos Santos. Então o processo de conhecermos a Deus, ele inicia aí, queridos. E quanto tempo nós passamos no Santo dos Santos? Quanto tempo, queridos? Aí sim, a palavra diz que o véu se rasgou, nós não precisamos mais estar no tabernáculo físico para entrar, não precisamos de um sacerdote físico para isso, não, isso é verdade. Mas os princípios para você poder entrar lá são os mesmos, de renúncia, de entrega, de santificação, de dedicação para o Senhor. Isso não mudou, queridos. O que Deus ele transformou quando Jesus veio e aboliu a lei, ele só tirou a lei cerimonial, porque os princípios que Deus exigia do povo são exatamente os mesmos. Princípios de entrega, de renúncia, de dedicação, de uma vida dedicada para Ele. E quanto tempo, ou qual foi a última vez, antes de você chegar nesse culto, que você entrou no Santo dos Santos? Eu pergunto para você nessa noite. O Espírito Santo pergunta para você através de mim. Qual foi a última vez, você aí, querido, que está me escutando, que você entrou no Santo dos Santos e lá ficou adorando? Por isso que eu sei que é profundo e nós não somos. A Bíblia fala que muitos louvam com os lábios, mas o seu coração não está em Deus. Eu creio que nós não fazemos parte disso. Nós somos aqueles que louvamos com todo o coração. Mas Deus ele tem me cobrado das coisas que eu canto, querido. Porque eu canto muitas vezes assim: quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver. E eu canto lá. Só que aí eu só entro no Santo dos Santos uma vez por semana. Uma vez por semana que eu me dedico para Deus, para conhecer a Ele, para renunciar. Será que, queridos? Então eu estou cantando o quê? Como eu não sei viver em outro lugar se eu não passo mais tempo com Deus? Vocês estão entendendo onde que Deus está querendo chegar nessa noite? Amém. Por isso que eu creio que a presença de Deus ela é real aqui e está gerando em nós um novo fogo, um anseio pela presença do Pai, queridos. Amém? Amém. Então conhecer a Deus, isso tem que nos nortear, é o que Oséias 6 diz. Porque quando eu conheço a Deus, eu quero falar de duas coisas rápidas. Rápidas não, duas coisas aqui que eu vou trabalhar aqui que Deus colocou no meu coração. Quando eu conheço a Deus, eu começo a entender o que Ele espera de mim como homem aqui nessa terra. Vou explicar algo melhor. Meu pai terreno aqui, meu pai biológico, está vendo lá, o pai. Se eu conheço meu pai, eu sei o que agrada a ele. Eu sei o que deixa ele feliz.
Mas para eu saber o que eu deixo ele feliz, eu preciso conhecer ele, não é verdade? Só que conforme eu começo a conhecer e passar tempo com ele, então eu sei o que vai deixar ele feliz. Dá um exemplo, sei lá, besta. Eu sei que meu pai tem uma honra muito grande quando no domingo a gente almoça junto na casa dele. Não é? Não te deixa feliz? Meu pai até pregou muitas vezes aqui. Eu acho que depois que eu casei, se teve uns 3 domingos que eu não fui, é muito. 4, vai. Então, quando eu sei o que deixa ele feliz, então eu começo a fazer o que vai alegrar o coração dele, porque ele é meu pai. Da mesma forma, isso acontece com Deus, queridos. Quando eu conheço a Deus, eu começo a entender o que deixa Deus feliz. Então, se eu conheço a Deus e sei o que deixa ele feliz, é como eu vou começar a fazer as coisas para agradar o meu Deus. Então, o primeiro ponto que eu quero falar assim, conhecer a Deus me leva a ter uma vida de renúncia. A Sonia acabou de falar aqui no começo. Conhecer a Deus me leva a ter uma vida de renúncia. Sabe por quê? Cada vez que eu conheço mais o Senhor, eu começo a perceber que o que Ele espera de mim é renúncia. E qualquer outra coisa. Sabe o que é, queridos? Santidade. Mas eu preciso então passar tempo com Deus para conhecer o que Ele espera de mim. E quando eu conheço o que Ele espera de mim, então isso me conduz a ter uma vida de santidade, a uma vida de renúncia. E a palavra diz, abre comigo em Apocalipse 7. Só para você entender a importância da santidade, queridos. Apocalipse 7, 14. E eu disse-lhe, Senhor, tu sabes. E ele disse, estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. E a palavra diz que são esses que vão vencer, viver a eternidade com o Senhor, queridos. Os que lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. E na Apocalipse diz, bem-aventurados que lavam as suas vestes, porque esses subirão e reinarão com o Senhor. Olha a importância da santidade, da renúncia. Na verdade, quando eu penso em renúncia na vida de um cristão, o que eu mais penso é santidade, queridos. Porque o que mais pega um cristão é o pecado, não existe outra luta maior do que o pecado. E aquele que fala que não é luta contra o pecado, é mentiroso. É a maior luta que tem do homem, é contra o pecado. E eu vou te falar que essa luta vai durar até o dia em que esse corpo vai ficar aqui. Nós vamos subir para a eternidade. Até o último dia, nós vamos lutar contra o pecado. Por isso que a palavra diz que quem são esses? Quem subirá? São aqueles que lavam as suas vestes no sangue do Cordeiro. Lava-me, serei limpo. Purifica-me, Senhor, terei as minhas vestes mais alvas do que a neve. O salmista Davi já dizia isso, porque ele sabia que a santidade era o que nos permitia enxergar o Senhor. E a palavra diz que sem santidade ninguém verá a Deus. Só que para eu entender isso, eu preciso conhecer o Pai. Então, conforme eu conheço a Deus, eu começo a perceber que o que Ele espera de mim é renúncia, é santidade, queridos. Eu não vou entrar no mérito desse texto, tá, da grande tribulação, mas aqui está falando dos que vão ficar na grande tribulação. Eu não vou entrar nesse mérito, porque isso é extremamente complexo. E cada vez que eu estudo mais sobre esse tema, que eu escuto mais falar, só um parênteses aqui na minha pregação, sobre grande tribulação, sobre a volta, antes, depois, cada vez mais que eu estudo, cada vez mais eu percebo que não importa para mim saber se eu vou subir antes, depois, o que importa é viver uma vida de santidade, para quando Ele me chamar, eu subir já era, seja se eu vou passar pela tribulação ou não, se vai ter o que for, não importa, o que importa é eu estar em Deus e pronto para quando Ele vai vir como um ladrão, não sabemos o dia, mas quando o noivo vier, Ele buscar a nossa vida preparados, amém, queridos? Em nome de Jesus. Então não se atenha, vai ser antes, depois não importa. Vai mudar o quê? Se a grande tribulação começar amanhã, você vai abandonar Jesus? Não vai, cara. Então não importa quando vai chegar, se a gente vai subir antes, depois, não importa, amém, queridos? Então
estou tirando a importância da Bíblia, não entendo, mas eu creio que quando Deus deu a revelação para João no Apocalipse, não era para que nós possamos entender tudo, é para nós com o Espírito ler aquelas coisas e aquilo gerar em nós um temor, que eu preciso estar muito bem preparado para subir para a eternidade. É isso que o Apocalipse fala comigo, dentre tantas outras coisas. Então a primeira coisa que eu queria falar, conhecer a Deus, me leva a ter uma vida de renúncia, de santidade. Amém. Vamos ler o texto aí, que é o meu texto preferido. Lucas 9, abre comigo lá. Conhecer a Deus. Conhecer a Deus nos leva a entender que o que Ele espera de nós está aqui em Lucas 9, 23. Queridos, guarda esse versículo, lê ele todo dia, cara. Lê esse texto todos os dias, porque o segredo de um cristão está aqui, em Lucas 9, 23. Esse é o nosso segredo, é a chave do Evangelho, é o resumo do Evangelho, está aqui. E dizia a todos, quem dizia a todos? Jesus: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, negue os seus desejos, negue as suas preocupações, negue as suas conquistas, negue-se a si mesmo, ponha você em segundo plano, em outros, parafraseando aqui a Bíblia, coloque a sua vida em segundo plano, coloque as suas coisas, o seu eu, num outro patamar, e tome a cada dia a sua cruz e me siga. Então quem conhece a Jesus sabe que o que Ele espera de nós é isso, queridos. Mais do que holocaustos, mais do que sacrifícios, mais do que, sei lá, tantas outras coisas, o que Ele espera de nós é esse entendimento, é essa vida, uma vida de renúncia. E às vezes nós estamos nos esforçando em tantas coisas, quando o nosso maior esforço tem que estar aqui, em negar a mim mesmo e tomar a minha cruz e seguir o Senhor, queridos. Por isso que eu falo, nós precisamos conhecer a Deus, porque quando eu conheço a Deus, então eu vou saber o que agrada a Ele. O que agrada a Ele é isso, é renúncia. Sabe quantas vezes você vai me ouvir ainda falando de renúncia aqui nesse culto? Mas até o final, cara. Se toda a minha pregação, todas as minhas pregações eu puder encaixar, isso aqui eu vou encaixar, cara. Eu falei uma coisa e eu creio, né, que a gente leu o texto: conhecereis a verdade nos libertará. O que eu entendo, fica subentendido que o homem, ele é cheio de prisão, cara. É cheio de algema, é cheio de amarra, é cheio de coisa, porque a nossa carne traz isso pra gente. Eu me desfaço de um laço hoje, a minha carne amanhã está entrando no outro laço. E é assim todos os dias da minha vida. Então, à medida que eu vou conhecer a verdade, ou seja, vou buscando a Deus, buscando a sua palavra, então eu vou me libertando dos laços. Ah, mas eu já sou liberto. Mentira, cara! Não somos libertos completamente. Porque a gente vive numa carne cheia de laço. Ou a sua carne não tem laço? Também. Eu vou falar, eu não sou liberto, porque eu vivo numa carne cheia de laço, cheia de desejos pecaminosos e faciosos. Não é verdade? Talvez eu seja o único. Amém, glória a Deus, cara. Se você não tem desejos faciosos, amém. Se tua carne não te tem nada, glória a Deus, cara. Talvez existe um anjo no nosso meio, a gente nem sabia, né, Ale? Tem um anjo aqui, eu nem sabia, cara. Então, à medida que eu vou conhecer a verdade, então essa verdade vai me libertando. Então isso é constante. Conhecer a Deus me leva a ter uma vida de santidade, de renúncia, queridos.
Lucas 9, 23. No 24 ele continua assim, porque estou ainda no Lucas 9 aí, 24. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que por amor de mim perder a sua vida, a salvará. Porque o que aproveita o homem ganhar o mundo todo, perdendo-se ou prejudicando-se a si mesmo? E continua, enfim, depois a gente. Nós precisamos conhecer o que Deus espera de nós, queridos. E eu creio que quando Deus, no domingo passado, meu pai pregou aqui sobre, ele falou sobre Osés também, e lá em Osés, como diz, que fala que o meu povo vai padecer, o meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Quando eu penso nesse conhecimento que falou aqui, é em conhecer a Deus, queridos, não é conhecer a lei, é em conhecer quem é o nosso Deus. Por isso que o povo se destrói, porque não conhecem a Deus, não sabem o que Deus quer. E acha muita... Então, o cara que não conhece a Deus, sabe como que é esse cara? É aquele que acha que Deus espera que ele venha um domingo na igreja. O que está esse texto aí? Amém, isso mesmo. Amém, pode tirar, obrigado. O André está afiado aí. Então, o cara que não conhece a Deus, acha que Deus está esperando o quê? Um domingo, uma presença no domingo. Então ele faz aquilo e acha que a vida dele espiritual também. Não conhece a Deus. Ele acha que vir aqui, entregar o envelope aqui, deixa ele, estou feliz com Deus. Não conhece a Deus. Mente para Deus, muitas vezes entregando envelopes aqui de dízimo, mentindo. Mas está lá, porque acha que conhece a Deus. E acha que, não, Deus pôs ali, então eu já fiz o que eu tinha que fazer. Não conhecem a Deus. Mas nessa noite nós estamos conhecendo um pouco mais o nosso Deus. Amém, queridos? Amém. Então, cada vez que a gente passar mais tempo com Ele, nós vamos perceber, sabe o quê? Que o que Ele quer de nós é renúncia, é santidade, é entrega, é tomar a nossa cruz. Começa aí a nossa vida. E daí, o dízimo vem, a presença no culto vem, as coisas da casa de Deus vem, mas começa com tomarmos a nossa cruz e negarmos a nós mesmos. Mas eu tenho que conhecer a Deus para entender isso. Amém. Senão eu vou ser aquele crente como 98, sei lá, 99%, como 90 e sei lá quantos por cento da igreja. São os caras que vivem para Deus num jeito de prestação de contas, sabe? Estou prestando para Deus aqui, estou fazendo isso, cumprir minha coisa, e acha que Deus está feliz com o cara, velho. Mas não conhece o Deus que serve. Não conhece o Deus que tem. Porque se conhecesse, saberia que Deus quer muito mais que aquilo. Deus quer isso daqui, que nós tomemos a nossa cruz, neguemos a nós mesmos e o sigamos. Mas tem que conhecer. Oséias 6,6 diz assim: porque eu quero misericórdia e não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que holocaustos. O pastor falou também na quinta-feira. Eu quero misericórdia e não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que holocaustos. Isso é conhecer a Deus, queridos. O segundo ponto que eu queria falar aqui, também foi falado na quinta-feira, mas eu quero trabalhar um pouco melhor. Aí o pastor disse uma frase que entrou profundamente no meu coração. Um dos maiores sinais de alguém que conhece a Deus é aquele que consegue descansar no meio do caos, no meio da crise. Esse é um dos maiores sinais de conhecer o Deus que nós temos. Conhecer a Deus, o segundo ponto que eu quero trabalhar. Conhecer a Deus me leva a descansar no meio da tribulação.
Me leva a descansar no meio do caos. E já te falo uma coisa, sabe como que você vai aprender a descansar no meio do caos? Primeiro, Deus vai lançar o caos na tua vida. Não é, Samir? Como que eu vou aprender a descansar no meio da crise, se não tiver crise? Você está profetizando na minha vida o caos? Sim, de certa forma até estou, né? Mas não nesse sentido para você sofrer. Mas nós só vamos conhecer o Deus que nós temos a descansar no meio do caos, se houver o caos. Vocês entendem o que eu estou falando? Amém. Eu só vou aprender a descansar no meio de uma crise se a crise aparecer. Então eu começo... Deus então ele envia situações, ele envia o caos, ele envia a crise, ele envia tribulações. E o cara que conhece a Deus, aí começa a entrar na situação aí. O cara que não, vamos primeiro falar do que não conhece a Deus. Vem a crise, derruba o nego. Vem o caos, murmura, reclama, sai fora, não vem da igreja. Primeira coisa que faz. Fala que quer mudar de igreja. Fala que quer mudar de igreja porque a igreja não sei o quê. Para de dar dízimo. Tem nego aí, cara, que Deus fez o maior milagre na vida da pessoa. Cadê o fulano aí? Cadê Sonia? Não conhecem a Deus, cara. Mas vamos falar pra gente, quem está aqui, escutando aqui, quem está escutando aqui em casa também. Às vezes existem situações, Deus está levando o caos, Ele está colocando crise, Ele está colocando situações na nossa vida que a gente não está entendendo. Então nós precisamos conhecer a Deus, porque são nessas situações que Deus começa a se revelar para nós como um Deus forte, um Deus fiel, um Deus poderoso, um Deus de milagres. São nessas situações que Deus começa a forjar o caráter do homem e preparar o caráter do homem para passar por qualquer situação, queridos. Então, primeira coisa que eu falo, nós só vamos aprender a descansar no meio do caos quando houver o caos. Eu creio que muitos aqui já viveram situações de crise, de caos, não é verdade? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Amém? Então, para que eu possa aprender isso, eu preciso... Deus ele vai permitir situações nas nossas vidas. Com certeza. Não é? Com certeza. Ele vai permitir, queridos. E isso é permissão dele. Então, o cara que conhece a Deus, ele começa a discernir que situações são permitidas por Deus. Aí, vamos lá comigo em Filipenses. Vamos comigo em Filipenses, no capítulo 4. Filipenses 4. Versículo 6. Diz assim: não estejais inquietos por coisa alguma. Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplicas com ações de graça. Versículo 7. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. E a gente lê aqui, né? E a paz que excede todo o entendimento. O que será que Deus quer dizer com isso, queridos? Uma paz que excede o entendimento. É como se Deus estivesse falando assim: vai haver situações na tua vida,
em que pelo seu entendimento humano não existe solução. No entendimento do homem, no entendimento de nós aqui humanos, carnais, não tem saída, não tem para onde corrermos, não tem como enxergarmos algo de positivo. É isso que Deus está falando. Então, é nesse momento, então essa paz que está declarada aqui em Filipenses 4:7, ela vai vir nesse momento, em que o teu entendimento já não te mostra para onde você tem que ir. Então vai haver uma paz que excede o teu entendimento, e de uma forma sobrenatural, essa paz vai guardar o teu coração. É isso que Paulo está dizendo aqui aos Filipenses. Essa tão falada paz que excede todo entendimento é aquela que se manifesta no meio da crise, do caos, ou de situações em que nós olhamos e ficamos desesperados, chorando, não sabemos o que fazer. Então Deus libera essa paz que não tem a ver com o nosso entendimento humano, porque ela é sobrenatural. É no meio de um caos sobrenatural, então a paz vem e guarda o nosso coração. Isso é conhecer a Deus, e só quem vive isso são aqueles que conhecem o Deus que eles têm. Vocês estão me entendendo, queridos? Amém. Porque assim, é como se eu entendesse aqui, queridos, isso é a revelação que o Espírito Santo me deu. Em situações em que as coisas são favoráveis, a paz de Deus não vai fazer nada, porque eu já estou tranquilo, cara. Quando nós falamos que Deus, Jesus é o nosso príncipe da paz, mas se está tudo favorável, está tudo ali tranquilo, eu estou na bonança, sossegado, eu nem lembro quem é Jesus, cara, direito. O homem, eu digo assim, né? Agora, quando existem situações em que pelo nosso entendimento está tudo perdido, sem solução, sem saída, então o príncipe da paz vem e guarda o nosso coração, nos trazendo um entendimento novo. Amém. Essa é a paz que excede o entendimento, excede o que o homem consegue imaginar. Então, se existem situações na sua vida que você talvez esteja passando, tribulações, caos, crise, e que você não enxerga a saída, não enxerga a solução, queridos, é hora de você buscar Deus e conhecê-lo, porque quando nós conhecemos a Deus, então Ele é o nosso príncipe da paz que guarda o nosso coração, mesmo quando o nosso entendimento já está limitado, queridos. Amém? Amém. Vamos comigo lá para Mateus. Pergunto, você conhece o Deus que você serve? Pergunta capciosa, né? Numa pregação dessa. Você conhece o Pai que você tem? Fala assim comigo, Jesus conhecia o Pai que ele tinha. Fala, repete comigo, Jesus conhecia o Pai que ele tinha. Ó, Mateus 8, versículo 23. Mateus 8, 23. E entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande, que o barco era coberto pelas ondas. Consegue imaginar a cena, o barquinho lá? Quem foi para Israel lá viu os barquinhos, os estilos dos barquinhos. Imagina a gente lá vindo ondas que cobriam o barco. Sei lá, ondas de, sei lá, 10, 15 metros, sei lá. Então, se cobriu o barco, tempestade tão grande que o barco era coberto, estava molhando, estava aquele negócio no barco. Ele, porém, Jesus, porém, estava como? Dormindo, cara. Eu acho isso tão poderoso. Eu li de novo. Eu sei que você reconhece, já ouviu bilhões de vezes essa pregação. Glória a Deus, esse texto. Glória a Deus. Mas quando eu li novamente, Jesus, ele estava dormindo. Eu pensei, havia ali os discípulos e Jesus. Então havia ali todos homens. E Jesus, homem também. Eu fiquei pensando, o que diferenciava Jesus dos discípulos para ele estar dormindo
E os discípulos desesperados que continuam, e seus discípulos aproximando-se e o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, que a gente vai morrer. Então o que diferenciava Jesus dos discípulos, queridos? Era o que? Ele era Deus? Não é nada disso. Sabe o que diferenciava Jesus dos discípulos? Ele conhecia o Pai que ele tinha, cara. Ele conhecia o Deus que ele tinha. E por conhecer o Deus que ele tinha, ele não se preocupou, porque se ele sabe o Deus que ele tinha, o propósito que ele tinha nessa terra, ele não ia morrer, não ia acontecer absolutamente nada com ele, porque ele sabia o Deus que estava guardando e protegendo a vida dele. E os discípulos ainda não conheciam também. A diferença de Jesus, sendo homem, para aqueles discípulos era essa: ele conhecia o Pai que ele tinha, então ele dormiu no meio da crise, ele descansou, ele encontrou descanso. E eu imagino que estavam olhando tudo, ele não estava nem aí, cara. Os barcos, a gente viu lá, não tinha coberto, não tinha casinha dentro do barco, tinha um quartinho lá. Não, ele estava sentadinho na madeira, lá talvez, sei lá, apoiado em alguma coisa ali, na sandália de Pedro, sei lá onde ele estava. Mas dormindo. A Bíblia aqui está nos ensinando que não você tem que dormir, passar o dia inteiro dormindo aqui. Cara, eu quero ver, olha ali e falar: ai, que sonho que seria. Que sonho que seria. Não, estou falando que quando nós conhecemos o Pai que nós temos, nós encontramos descanso no meio de uma situação adversa, queridos. E eu pergunto: você conhece o Pai que você tem? Será que eu conheço o Deus que eu tenho? Ou quando o negócio aperta mesmo, eu me desespero? E vou lá, estou lá, e tem lá uma pessoa lá: meu Jesus, salva a gente, que a gente vai morrer. E ele diz: por que temeis, homens de pequena fé? Levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: que homem é esse que até os ventos e o mar lhe obedecem? Eu tenho certeza que se essa mesma situação acontecesse depois daqueles homens passarem anos com Jesus, vocês veem como a vida dos discípulos mudaram, e eles passaram a ser talvez aqueles que iriam levantar as mãos dizendo: tempestade, se acalma. A Bíblia fala isso, porque eles já, depois de um tempo, eles investiram tempo com o Senhor e passaram a conhecer o Deus que eles tinham. Eu pergunto: você conhece a Deus, querido, que está aí me escutando? Nós conhecemos a Deus, será? Será que eu conheço o Pai que eu tenho? Eu sei que cada um aqui está vivendo situações distintas e diversas, mas nós conhecemos. Vamos lá comigo em Mateus 6. Olha comigo em Mateus 6. Versículo 25 diz assim: por isso vos digo, não andeis cuidadosos, preocupados quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que a vestimenta? Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tem de vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um cômodo à sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andais preocupados, solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem e não trabalham nem fiam. E eu vos digo, nem mesmo Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus, assim como veste a erva do campo, que hoje existe, e amanhã lançado no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Então, será que eu conheço o Pai Celestial que eu tenho, queridos? Então, eu leio esse texto aqui que Jesus está ensinando os discípulos, e eu acho que eu não conheço a Deus, porque quando o negócio aperta, eu me desespero. Então eu preciso, e de novo, eu só vou conhecer a Deus se eu investir tempo com Ele, se eu passar tempo com Ele. E eu começo a perceber que eu não conheço quase nada de Deus, que quando vem uma tribulação, eu fico desesperado. Mas se eu conhecesse o Deus que eu tenho,
Eu ia encontrar descanso no meio daquele caos, daquela crise, daquela situação, de uma tempestade, de uma perda, sei lá. Eu ia encontrar descanso se eu conhecesse o meu Pai Celestial, que veste os lírios do campo, que alimenta as aves do céu. Quanto mais a mim, queridos, a nós. Por isso que eu falo, desculpa, nós não conhecemos o nosso Deus. E hoje então, aquela ordem que veio pelo profeta Oséias, vem para nós conheçamos e prossigamos em conhecer o nosso Senhor, porque se eu conheço, eu não me desespero, eu não me preocupo, eu não fico para lá e para cá, não. Eu sei o Deus que eu sirvo, eu sei quem é o meu Pai, o leão da tribo de Judá, que quando ele dá um rugido, os inimigos batem em retirada, aqueles que investem contra mim, eles caem por terra, porque eu conheço o meu Pai, eu conheço o meu Deus, eu sei quem Ele é, queridos, eu sei que a destra poderosa do Senhor me sustenta. Estava passando por uma situação ali e tal, e preocupado. Aí meu pai manda assim, não, Isaías 41:10, você quer mais o quê? Falei, Beto, Isaías 41:10 para você. E eu li lá, não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te esforço, eu te ajudo, eu te sustento com a destra da minha justiça. Acabou, cara. Então conhecer a Deus me leva a encontrar descanso no meio da tempestade. Jesus dormia. Será que nós, no meio das situações, somos como Jesus ou somos como os discípulos que não conheciam a Deus? E eu pergunto de novo, você conhece o Pai que você tem? Nós conhecemos o Pai que nós temos? Será que eu sei quem é o Deus que eu sirvo? O Deus que cuida de nós. Então Deus me falou assim, Neto, eu não quero jogar peso na igreja, eu não quero falar nada disso, mas Deus falou comigo, você tem que me conhecer mais, cara. Você tem que buscar, você tem que colocar os seus esforços em me conhecer, em passar tempo comigo, em orar, ficar no teu quarto, na madrugada, ler a Bíblia, porque à medida que eu invisto meu tempo em Deus, então eu começo a conhecer o que Ele espera de mim, que é o que eu falei, que é uma vida de renúncia, e eu começo a saber o Deus que eu tenho, então eu descanso no meio da tribulação, não importa o que me aconteça, eu vou descansar, eu vou confiar, queridos. Amém? Amém. Tem uma canção muito antiga, eu vou ler um trecho dela para você, e aí eu encerro. Se eu conhecesse a Deus verdadeiramente, se nós conhecermos a Deus e procurarmos investir o nosso tempo com Deus, você vai ver que dormir no meio da tempestade não vai ser uma loucura, nós vamos começar a ficar tranquilos, queridos. Fala assim, quem é este que faz o mar se acalmar e a tempestade obedece a sua voz? Quem é este que anda sobre as águas e por onde passa tudo pode transformar? Quem é esse que todas as coisas pode ver e o coração do homem pode sondar? Quem é esse que cura as doenças e o corpo e a alma pode restaurar? O seu nome é Jesus, o Filho de Deus, morreu na cruz em meu lugar, mas a morte venceu e ressuscitou, igual ao meu Deus não há. O meu Deus é um Deus de milagres, não há limites para o seu poder agir. Ele faz o impossível, para Ele nada é tão difícil. Ele continua assim, ó, quem é esse que fecha a boca dos leões e na fornalha ardente pode passear? Quem é esse que ressuscita os mortos e uma nova vida faz o homem experimentar? Quem é esse que abre as portas das prisões e em liberdade faz os seus servos caminhar? Quem é esse que diz, venho sem demora, para minha amada noiva buscar? O seu nome é Jesus, o Filho de Deus, queridos. Aleluia. Esse é o nosso Deus. E quando eu conheço quem é esse Deus, então eu descanso. Eu encontro meu deleite no Senhor. Amém? Vamos nos colocar de pé em nome de Jesus.
seus olhos, vamos orar, queridos, amém? Você que nos escutou aí, queridos, que você possa investir a tua vida em conhecer mais a Deus. E que isso te leve a viver uma vida de renúncia. Que isso te leve a descansar no meio da crise. Vá em paz, em nome de Jesus, amém?